Oi, Tati. Ei, Fran. Ei, Tudo você bem? Tava com o computador ligado, mas não funcionou. Vai. Então, meu. é impressionante como as coisas resolvem dar errado, né? É sempre assim. Olha, tem que ter uma resiliência. O pessoal tá me escrevendo aqui que tá frio nos outros lugares. Ó, chuva, 8 graus em Itajubá. Minas Gerais, o povo de Minas Gerais deve estar com muito frio. O pessoal de Minas não gosta de frio, né? Bom, eu também não gosto. Como é que tá aí, Tati? Aqui tá frio, tá nublado, tá um dia estranho. Aonde que você mora? Eu moro em eu moro em União da Vitória, mas a cidade que eu moro, ela tem são duas cidades unidas que eles chamam de cidades gêmeas, que é a União da Vitória e Porto União. Então é divisa de estado, Paraná e Santa Catarina. E Hum, como a gente diz, a gente mora num vale e é sempre nublado. O sol sai às 11 horas da manhã, ao meio-dia, às vezes às 3 da tarde. Na hora que ele sério, tá indo Tati? dar tchau, Sempre ele diz oi. amanhece, sempre amanhece sem sol? No inverno, quase sempre. Raro, a não ser que dê geada, sabe? Aquele orvalho de gelo assim. Aí tem sol cedo. Se tiver geada, tem sol cedo. Se não, é sempre nublado. Ai, gente, eu não gosto. Eu tenho. Um dos motivos de eu não querer ter ficado na Inglaterra foi porque era cinza todo dia, assim. Pra mim é muito difícil. Você é uma pessoa que precisa de sol ou não? Eu amo o sol. Eu detesto o inverno porque é muito cinza, é muito frio. Você tem preguiça de levantar da cama, você tem preguiça de sair para fazer as coisas. Ah, que preguiça. Com um filho pequeno que fica doente, que pega gripe, que tudo é, é difícil. É É ruim, é bem ruim. difícil. Meu marido É gosta. ruim, não é Ele fácil. gosta, né? Meu marido gosta de frio. Mas meu filho também, meu filho gosta. Acho que até por isso que ele se adaptou bem quando a gente morou em lugares muito gelados, assim. Mas eu gosto não. Ô, Tati, deixa eu já te perguntar uma coisa aqui pra você já começar a se apresentar. O seu Instagram tá como. Não tá como psicóloga? Tem o psi no meio do personal. Porque como eu não abandonei nenhum, eu mantive os dois unidos, literalmente, que nem quando você estava falando ali no começo, quando eu fiz educação física, eu sempre gostei muito da área da psicologia na educação física, tanto que as minhas pesquisas, e foi montado na biblioteca da faculdade, ah, uma parte de psicologia do esporte, porque eu fazia praticamente pesquisas só de psicologia do esporte na educação física. O que motivava as pessoas a fazer atividade física, o que fazia elas se manterem fazendo atividade física, o que elas buscavam com aquilo. Então, eu sempre pesquisei muito isso. E aí, eu fui fazer um mestrado fora e eu queria fazer psicologia quando eu fui fazer um mestrado. Só que não abria o curso na faculdade, ficou aquela enrolação e eu fui fazer o mestrado. E aí, quando eu voltei, abriu o curso. Aí, eu fui fazer psicologia depois que eu estava formada em educação física há 10 anos. Menina! Eu não sabia disso, Depois Tati. de 10 anos de formada em educação física, eu fui fazer psicologia daí, porque como eu trabalho ainda, né, mas há muitos anos como personal, o personal é quase aquele psicólogo. Os clientes vêm com ajuda, entender o que está acontecendo do processo ali. Então, como eu sempre gostei e eles sempre permaneceram por muitos anos comigo, eu fui fazer psicologia e apaixonada completamente. Então todo mundo me diz, ai, mas você vai abandonar? Enquanto eu conseguir, eu concilio as duas. Mas aí é que aconteceu um outro processo entre o mestrado e a faculdade de psicologia. Eu descobri que eu era diabética tipo 1. Eu me Nossa. tornei diabética tardia. Então, é raro, extremamente raro de acontecer, mas eu desenvolvi diabetes por um trauma emocional. Eu ia te perguntar
perguntar, ô Tati, você já viu as aulas? O que você acha que foi? Foi trauma mesmo? Sim, foi trauma. Eu perdi o meu avô, que foi como meu pai, e nesse processo de perda dele, porque foi um acidente doméstico, eu desenvolvi a diabetes. Então, eu sei que foi emocional e, e o emocional interfere completamente. E aí, ainda 5 anos depois, eu consegui engravidar. 5 anos depois de ser diabética, eu consegui engravidar e, na verdade, não era nem por causa da diabetes que eu não podia. Os médicos diziam que se eu quisesse, eu teria que fazer tratamento porque eu tinha vários problemas de disfunção hormonal, útero retrovertido, mas Deus mandou, veio e tá aí. Aliás, ele completou 4 anos domingo. Ai, que legal, Tati. Que legal. Então, assim, tudo juntou. Assim, na comemoração tua, eu tô comemorando junto. Que legal, Tati. E, ô, Tati, você está formada em psicologia há quanto tempo? Há 3 anos, Faz pouco tempo. faz pouco tempo. Você não tem começo desse ano, não. Aula do No, passado. não, começo desse ano, acho que foi fevereiro que abriu a turma, se eu não me engano. Nossa, eu te vejo tanto que parece há muito tempo, gente. Eu procuro ser bem participativa, mas às vezes, que nem semana passada, semana retrasada que teve a mentoria, Daniel estava doente, estava com febre, estava eu levando em médico e hospital e não consegui participar. Estou vendo no gravado, porque mas as aulas ao vivo, que nem a de narcisismo, eu consegui entrar e ver uns pedacinhos só porque ele ainda estava em recuperação, estava ruinzinho. Não consegui assistir completa também, assisti só uns pedacinhos picados com ele e não pude participar no total. Mas eu gosto de ver, gosto de participar, porque acho que no ao vivo a gente aprende mais, a gente consegue tirar aquelas dúvidas junto, mas nem sempre a gente consegue, a gente tem que dar aquela conciliada da maternidade, né? E não dá. Então, ele é a minha prioridade total. Eu faço tudo que eu posso por ele. E ontem, porque já estava programado, eu conversei com ele, ó, quando você acordar, você chama a vovó, a mamãe não vai estar em casa, você chama a vovó e a mamãe volta depois para te dar almoço, para te arrumar para ir para a escola e tá tudo bem. Então a gente vai fazendo os acordos, fazendo os combinados, às vezes funciona, às vezes não. Ô, Mas Tati, fazer psicologia mudou a tua maneira de. Deixa eu fazer. Não, deixa eu refazer a pergunta. Fazer psicologia e estudar neurociência no PNP mudou a sua maneira de ver a maternidade? não diria que mudou a minha maneira de ver a maternidade, porque eu diria que respaldou muito daquilo que eu já trabalhava e pensava. Muito do que eu aplicava, eu tive respaldo científico com aquilo. Mas muitas coisas, assim, abrem uns insights, umas coisas que às vezes a gente se questiona e diz, mas meu Deus, por que isso está acontecendo? E às vezes a gente demora. E o PNP te dá uns insights assim de aquele cliente tem tal coisa, então é por aqui que eu vou. Me trouxe muito, eu sempre trabalhei muito com a questão da compulsão alimentar, né? E os cursos que eu fazia de cirurgia bariátrica e de tratamento da compulsão alimentar, o PNP me trouxe um esclarecimento assim imenso a respeito, que é sobre as questões ligadas a trauma, desamparo, a tudo isso. Então, trabalhar essa questão com o cliente que busca isso na psicoterapia ficou mais claro, ficou mais assertivo, né? Você coloca as técnicas de forma mais assertiva para aplicar com eles, e aquilo é fruto do que decorreu uma vida inteira, muitas vezes, do que ouvia, porque antigamente a gente escutava muito dizer assim, né? Tem que comer tudo que está no prato, senão não vai ganhar sobremesa. Você deixa de dar aquela informação para o teu cérebro de estou satisfeito, eu não preciso comer mais. E o que isso gera, né? A compulsão e muitas vezes
a busca pelo doce para anestesiar as dores de tudo que acontece, assim como o álcool, assim como as drogas. Uhum. Então, o PNP me trouxe extremos esclarecimentos a respeito disso. E Você hoje na foi por uma linha mais... Desculpa, oi. Diga. Você hoje na clínica atende o quê, Tati? Você atende adultos? Eu atendo só adultos. Só atendo adultos. Foco em educação parental, que eu vi. E, E que mais? e tratamentos alimentares. Ah, que legal. O pessoal vai amar essa live aqui e vão ter que compartilhar. Porque muita gente hoje está entendendo que tem um problema alimentar, né? Muitas vezes as pessoas nem chegam extremamente com sobrepeso ou obesas, mas elas passaram a entender e a observar que os gatilhos de busca de comida é pelo emocional, é pelo que acontece no dia a dia e você vai buscar uma recompensa, vai buscar uma liberação hormonal de prazer, Dopamina que te mesmo. dê prazer. Sim. Serotonina, endorfina. Endorfina não, Uhum. porque o Endorfina, alimento não libera. mais com a atividade física, mas Mas assim, é a busca. ô Tati, e me conta aqui hoje no consultório, eu vou falar da tua profissão como um todo, porque eu acho que esses temas, principalmente o tema da questão do corpo, você olha para eles do mesmo jeito, né? Por mais que você não esteja sendo Uhum. psicóloga quando é personal, A acho gente que a visão acaba sendo meio. não é na atuação, mas na visão, né? Tem Sim. que ser, porque eu acho que até é importante esse entendimento maior. O que você tem entendido hoje que é o problema, a dificuldade maior das pessoas? As pessoas que vêm até você, qual que é a dificuldade maior que elas têm, que elas falam que têm e que você entende que é? Que pode ser que sejam coisas diferentes. A maior dificuldade é lidar com o processo do que elas ouvem dos outros. E como Mas elas elas. chegam com essa demanda? Algumas chegam com essa demanda e algumas, quando você começa a conversar com elas, elas chegam a perceber que tem relação, mas o aceitar é o mais difícil. O aceitar que eu preciso preciso filtrar o que eu aceito e recebo dos outros para não me prejudicar com isso e eu deixar de me culpar, o auto-perdão, a autocompaixão com relação às coisas que acontecem é o processo mais difícil. Porque Mas elas, quando elas vêm muito com tudo. elas chegam e falam o quê? Elas não chegam então falam, quero lidar com o meu corpo. Algumas sim, porque elas vêm muitas vezes por indicação médica, pelo processo de emagrecimento. Tem um endocrinologista que encaminha alguns pacientes para mim e ele diz assim: você tem o comer emocional, né? Uhum. Então, procura a Tati que ela vai trabalhar isso com você, a questão do comer emocional. E aí, quando a gente começa a trabalhar, eu coloco as questões do comer emocional, o que você, para eles entenderem o porquê eles estão comendo aquilo. Então, eu faço o processo ali da reeducação alimentar, do entender esse comer emocional, de, você está comendo um chocolate ou está comendo apressado, tira a comida da tua frente, primeiro de tudo, tira, pega o que você acha que você vai comer que é suficiente para matar a tua fome e não fica olhando para a comida, porque ficar olhando para a comida dá mais vontade de comer. Não compra bobagem, não deixa fácil em casa, né? Ou se tem gente que toma leite condensado, mama que nem mamadeira, né? Tem escondido, deixa guardado num lugar de difícil acesso para não ser fácil assim de estar sempre à vista para querer pegar. Então, algumas estratégias do gênero até ensinar ao cérebro que ele não precisa ficar buscando aquilo constantemente. Só que com o passar do tempo, o que eles entendem daí? Ah, beleza, eu tô comendo, eu tô fazendo isso porque eu tenho um problema emocional, porque alguém me falou tal coisa, porque aconteceu não sei o quê, e eu vou buscar aquilo de recompensa. Então, eles entendem isso. Aí, o que depois de um tempo de tratamento, eles dizem assim, eu fiz
agora sem culpa. Eu sei que eu comi porque fulano me falou tal coisa, ou porque fez não sei o quê. Eu sei que eu comi, que eu não devia ter comido, digamos assim. Mas comi sem culpa porque eu sei que eu estava anestesiando aquela dor, porque eu não saí de férias, por exemplo, porque não deu para sair de férias. Eu não pude viajar, eu fiquei em casa, cuidando de marido, cuidando de filho, limpando a casa. Não pude viajar. Eu comi mesmo uma lata de leite condensado. Tem uma cliente que me disse isso esses dias. Isso são termos do PNP, né, Tati? Da neurociência Sim. mesmo. Então, até para a gente conseguir explicar aqui, né, para quem está assistindo a gente, né? Esse entender que muitas das compulsões da minha vida, no caso que você tem mais tratado, que é alimentar, ou até a falta de motivação para fazer atividade física, né? Que eu acho que é algo também aí que você tem que estar o tempo todo lutando para trazer seus clientes. Eles não são coisas que nascem aleatoriamente, né? E muita gente acha que isso ou é um defeito de fábrica, eu sou assim, eu nunca mais vou conseguir mudar. Então a pessoa, ela entra em desamparo aprendido, né? Ela desiste de procurar ajuda, ela desiste de si mesma, porque ela acha que é um defeito de fábrica. E se ela acha que é um defeito de fábrica, é porque alguém falou muitas vezes no ouvido dessa pessoa que você não consegue, que você não faz as coisas. Então ela reforça que ela tem um defeito de fábrica. E aí ela não busca ajuda. Ou outras pessoas acham que é porque elas têm algo que precisa ser consertado e que elas não vão conseguir consertar. E aí elas entendem que não é isso. Que é Exatamente. um processo que elas aprenderam a vivenciar. Quando travou. Oi? Foi? Oi? Não, é bem isso mesmo. É isso aí. Quando eu estava no início da carreira de educação física, eu trabalhava com adolescentes de sobrepeso. Então, eu tenho um cliente que ele começou o meu cliente aos 10, 11 anos. Ele foi estudar fora, ele mora em Curitiba e aqui agora, digamos assim. Ele faz o vai e vem. E ele emagreceu muito, 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 assim. E foi mostrando pequenos dados, pequenas coisas, ensinando. Ele entendeu que ele precisa de um processo de atendimento multidisciplinar. Então, ele faz tratamento com psiquiatra, ele faz atividade física, às vezes na marra, né? Ele diz: eu vou porque eu preciso, porque me faz bem, porque me ajuda. Ele entende o processo de compulsão alimentar dele também. E como diz você, eu concilio os dois nesse ponto. Claro, a gente não faz psicoterapia na academia, mas a gente consegue pontuar determinadas coisas que acontecem muito especificamente, que faz com que entenda também, eu estou fazendo isso por isso. Às vezes, o que eles agem na negação também, né? Não, não é assim, não vou fazer. E aí, 1, 2 semanas depois, ele diz: sabe, estava pensando naquilo que você me falou. É isso mesmo, estou fazendo bem isso, estou fazendo assim, estou buscando a anestesia porque aconteceu tal coisa. Então, eles acabam percebendo. A dificuldade das pessoas de fazer atividade física é aquela coisa da cobrança, de eu tenho que ter um corpo perfeito e é muito difícil conseguir pela atividade física, Sim. praticamente, né? E aí as pessoas, o que causa de transtorno aí essa cobrança? A vigorexia. Aí, além da bulimia, da anorexia, da compulsão alimentar, a vigorexia tem, assim, me assustado muito um número extremamente crescente de pessoas que acharam na atividade física quase que uma fuga, né? Uma droga. Ela vira. Então, assim, é uma droga. Ela virou uma droga. Elas são extremamente dependentes daquilo, elas vivem praticamente só para aquilo. Só que aí o que acontece? Elas buscam não só atividade física, é aquelas dietas que restringem absolutamente tudo. Eu tenho que dormir 8, 10 horas por dia para ter a regeneração muscular para o processo de hipertrofia.
eu uso esteroides e anabolizantes porque algumas vezes só atividade física não vai dar conta daquele processo de ganho de massa muscular. Eu deixo de ir em confraternizações com a família ou com os amigos porque eu preciso fazer atividade física e dormir e eu não quero comer aquilo que vai ter lá, ou eu não quero furar minha dieta. Então se tornou uma doença também e as pessoas não conseguem ver isso. Ô, Tati, você está falando essas coisas e até para as pessoas entenderem o que tem desse entendimento de neurociência, né? Tudo, né? Porque é o funcionamento o que leva uma pessoa a desenvolver um transtorno e como que esse transtorno está funcionando dentro dessa pessoa é o que a gente estuda em neurociência aplicada à psicologia, né? Que é do PNP. O que você hoje... Porque tem duas coisas que eu quero falar com você, duas perguntas. Vou fazer primeiro uma, depois outra. Mas hoje, quando você olha esse funcionamento... Porque tudo isso que você está me dizendo é disfunção. São comportamentos, muitas vezes invisíveis aos olhos nus, né? Porque socialmente tá ok. Mas que quando a gente que é treinado para isso, entende que isso é um comportamento disfuncional. Dependendo do tratamento que a pessoa busca, ela vai achar um delegado. Isso é porque você é o fraco, isso é porque não sei o quê. O que a gente já sabe, por causa da neurociência, que não ajuda a pessoa a mudar, né? Uhum. Hoje, quando você analisa, já analisei que tem um comportamento disfuncional, o que está por trás desses comportamentos disfuncionais em relação ao corpo, em relação à comida? O que você acha que é a causa principal? A cobrança midiática. A cobrança... É aquela visão assim, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ser perfeito à aparência aos olhos dos outros. O que aparece na mídia de uma forma geral como as mulheres perfeitas, a maternidade perfeita, o dia perfeito, a perfeição. As pessoas buscam pela perfeição estética, de vida, de profissão, de vestimenta, de tudo. Você tem que ser a pessoa perfeita que aos olhos dos outros você não tenha defeitos. Que essa é o que eu vejo assim de maior de todos. As pessoas se cobram excessivamente pela perfeição. Elas querem um corpo perfeito, ser uma mãe perfeita, ser um pai perfeito, ter a profissão dos sonhos de todo mundo, aquela que é cheia de clientes, que você não tem dificuldade, que você fica rico da noite pro dia. Elas querem uma vida do Instagram. Exatamente. Então, na minha era da revista Capricho. Da nossa época, porque eu tenho praticamente a mesma idade que você. Eu acho que eu sou até mais velha que você. Você lia a revista Capricho? Que revista horrorosa, acabava com a nossa saúde mental, mas era aquela lá. Até hoje eu me lembro da capa da Luana Piovani, que tem tudo, a gente é tudo da mesma geração. E eu falava essa Luana, e eu queria ser a Luana Piovani, né, na adolescência e tal. Então hoje o problema é que hoje esse acesso, essa informação de uma vida perfeita, ela tá muito mais acessível e muito bombardeada, né? E sim, você sabe que a gente vai ter aula de vício agora, né? E existe toda uma linha, existe um grupo de pesquisadores de vício e compulsão que eles estão tentando provar que os vícios não têm carga genética. Os vícios mais psicopatológicos mesmo, né? Drogadição, uso de substância, comida, enfim, os vícios que realmente deram uma degenerada aí no sistema. E que essa predisposição não é genética, que ela é 100% ambiental, ou seja, ela foi 100% constituída no ambiente que a pessoa vive. Eles estão tentando provar isso. A gente vai ver isso na aula que eu vou trazer para vocês, porque é uma linha de estudos nova e os pesquisadores estão falando, gente, a gente tem que parar de falar que as pessoas que têm vício têm uma carga genética. É o ambiente. É o ambiente que molda os vícios que a tua predisposição. E quando a gente fala de ambiente, a gente fala também de infância. Essa é a minha segunda pergunta para você.
Como talvez seja até por isso que você tenha ido para a educação parental, não sei. Você vê uma ligação entre as pessoas que desenvolvem essa dificuldade de aceitar o seu corpo, de procurar saúde e não doença, né? Com a infância? Muito, muito. Não foi por isso, na verdade, a parte de educação parental, mas pelas questões, assim, do uso que os pais que estão em processo de separação usam os filhos para atingir um ao outro, Tá, né? outra E, coisa, então. e acho isso uma maldade, assim, as pessoas fazem sem perceber, mas às vezes percebendo que elas usam os filhos. E outra coisa da educação parental é realmente essa questão alimentar. É dizer, ó, dá atenção para aquilo que você está dando de comer para o teu filho, não precisa ser só tudo saudável, não quer dizer que você não possa dar um pirulito, uma bala, um chocolate, não é isso. É a questão de respeito à saciedade dele. Ensine ele que a hora que ele estiver satisfeito, você não precisa dizer come mais uma colheradinha, só mais uma garfadinha, tá acabando. Tem que comer para ser saudável. Tem que comer para ser saudável, mas você não precisa dizer isso toda santa refeição, né? Não precisa dizer, olha, você não pode tomar um sorvete, você não pode comer um chocolate, vai ficar gordo. Ô, Tati, E ainda fazem isso. mas deixa eu te fazer uma outra questão aqui com você. Porque quando a gente estuda trauma, quando a gente estuda ali no PNP mesmo, né? Eu tô com tosse. O processo de aprendizagem de regulação emocional, as memórias afetivas, como elas são criadas, né? E também a parte nossa de qual é a nossa referência de vínculo, a gente começa a compreender que, muito possivelmente, a resiliência que eu vou ter na minha vida adulta e a maneira que eu vou me ver foi construída na primeira e na segunda infância. Vamos pegar o mesmo exemplo que você deu, separação de pais, onde a criança fica um objeto dessa separação. Isso é trauma. Configura trauma, é porque isso é desamparo emocional, né? Então, eu deixo de ver as necessidades da criança, que é quem precisa mais, porque ela é uma criança, não está desenvolvida, é ela que precisava ser protegida, não sou eu, nem o meu marido, nem nada da nossa relação, é a criança que precisa ser protegida. E eu deixo de ver essas necessidades para cumprir a minha necessidade afetiva de adulto. É um exemplo da separação, mas que está aí no dia a dia da vida dos adultos. Eu quero que a criança fique quieta, porque ela precisa de limite. Eu quero que a criança não me amole, Não incomoda. eu quero que ela não me incomode, porque eu quero conversar com os meus amigos. Então, eu ignoro as necessidades da criança, porque, afinal de contas, essa criança precisa entender que eu sou um adulto. Esses processos todos vão causando na criança o quê? Trauma, desamparo, muito desamparo. Então, de que A criança não aprende. Hoje, o que acontece, assim, e isso eu fui ensinando em casa também. Quando o Daniel começa a gritar e chorar e se espernear, elas ficam meio que desesperadas, como se a criança não pudesse chorar. Eu digo, gente, é uma criança, a criança chora, deixa chorar, eu vou lá, pego ele no colo, acomodo ele, acolho, explico o que está acontecendo, porque muitas vezes o que ele fazia? Ele entrava em desespero por fome, mas ele não queria comer, né? Quero brincar, não quero comer, tô com fome, tô me desesperando porque tô com fome. Isso é uma coisa que as áreas do PNP que explicam, né? São as mesmas áreas. Ela vai ficar irritada, vai ficar frustrada. Os adultos não entendem isso. Isso é uma coisa que eu trabalho com eles no processo da compulsão alimentar. Muitas vezes a gente não entende. Eu tô bravo, tô irritado, tô estressado porque eu tô com fome. E eu não tô dando atenção à minha fome. Imagina uma criança. Se você não explicar para ele que ele tá estressado, que ele tá irritado, que ele tá com fome, a hora que come, sossega, que acalma e vai poder continuar brincando e que tá tudo bem. Então, entender essas áreas cerebrais de estresse,
Memória. das impulsões emocionais mesmo, da questão do controle emocional e explicando isso, ó, acolhe a criança, explica para ela, depois que passa o processo do estresse da criança, que claro que muitas vezes irrita a gente e também incomoda, claro que incomoda um adulto, uma criança gritando ali 30, 40 minutos, às vezes não aceita o que você quer fazer para acomodar, mesmo tentando acalmar. E aí eu fui tentando explicar isso e colocar, pontuar, deixa a criança chorar, não tem problema, simplesmente a gente tenta acalmar ela, mas não tenta acalmar a qualquer custo, porque a criança precisa chorar também, Ou precisa também sentir a dor. acalmar dizendo que ela é inadequada, né? Porque eu acho que é É, essa ligação que as pessoas não conseguem ter. Eu não sei no teu consultório, mas essa é a maior dificuldade que os meus pacientes têm de compreender, e é um dos trabalhos que eu mais faço com eles, é deles, os adultos, né? É deles entenderem essa relação, que a maneira que eles estão se vendo hoje na vida adulta, não aceitando quem eles são e não tendo força para mudar, né? Eu não me aceito, também não tenho força para mudar. Eu sou inadequado, meu corpo é inadequado, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo ser perfeito no trabalho, eu não consigo ser perfeito na maternidade. E ao mesmo tempo eu não consigo mudar e eu sofro intensamente por isso, porque isso causa um sofrimento psíquico, né? Traz todos os processos patológicos. Que esse lugar vem de algo que ele escutou repetidamente sobre ele mesmo. Isso não nasceu aleatoriamente. E que quando ele foi para o ambiente também traz uma vida perfeita. Então não existe nenhum lugar onde ele possa entender o que é se desenvolver. Que ninguém nasce pronto. Só que sempre de um processo de que chorei, por exemplo. Então, eu tenho uma infância onde chorar não era permitido, onde a comida muitas vezes era usada como... Era o único lugar que eu me sentia bem. Que era o único recurso que eu tinha para lidar com as minhas emoções, era comendo bolo ou comendo doce. Por quê? Porque meus pais sempre olhavam para mim querendo que eu fosse diferente do que eu fosse. Então, as expectativas era que eu fosse diferente do que eu fosse. É isso que as pessoas menos entendem. Eu não sei se na é, tua prática, eu acho que sim, é esse link entre eu ter aprendido nas coisas básicas da vida, que aquilo que eu sabe um senti. exemplo bem básico que eu coloco disso, Fran, para as pessoas entenderem, que até coloquei numa palestra na escola, sabe o que a gente hoje em dia não faço mais, mas o que a gente aprendeu e ouviu muito na infância. Quando você caía e se machucava. Levanta, não foi nada. Uhum. Você deixa de sentir a tua dor, não reconhece os teus limites, porque deixa, não foi nada, não aconteceu nada, não tá doendo, não precisa chorar. Uhum. É o exemplo que traz aquele insightzinho em todos os clientes, eles dizem assim, meu Deus, é mesmo, eu ouvi isso, e eu digo isso para o meu filho. Falei, então não diz, acolhe, pega a criança, acolhe e diz, tudo bem, eu sei que tá doendo, tá tudo bem, mas eu vou te ajudar, eu vou passar um remedinho, vou dar um beijinho e vai sarar, e vai ficar tudo bem. É um ótimo exemplo, E gostei. vai ficar tudo Porque bem. acho que é exatamente essa representação do que eu estou falando, né? Uhum. A gente aprende, o cérebro não aprende a acolher a sua dor, muito menos o seu corpo. A gente não tem Ignorar educação é ignoração para total. ignorar. A nossa educação é ignorar os sintomas do corpo. Uhum. E aí, na vida adulta, o que eu continuo fazendo? Ignorando Ignorando, tudo. só que eles estão ali, e aí eu coloco coisas que são que a gente está chamando de anestesias, né? A Sim. comida, a bebida, o remédio, a atividade física, mas eu não estou sarando Tudo. nada. Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse é o exemplo assim que cai como uma luva praticamente para tudo. E é o que, olha, acredito que 100% de nós, pelo menos da nossa faixa etária, ouviu a vida inteira. Sim. Levanta que não foi nada. Caiu, ralou o joelho, tá tudo ralado, não foi nada. Não tá doendo. Porque a gente também tem essa inabilidade, os adultos também que não tiveram esse acolhimento, não sabem acolher a dor. Também é um dos Uhum. tópicos que a gente fala em neurociência, né? Se eu não aprendi a corregular, eu não vou saber corregular.
Então eu vou evitar sentir a dor do outro, porque é horrível isso para mim. Então ou eu brigo ou eu me afasto, né? E o nosso processo de compulsão, ele também é esse processo, né? Ou eu me afasto da dor e anestesio com comida, no caso do que você tá tratando, né? Ou eu me afasto de mim mesmo e aí eu vou para bulimia, para anorexia, como uma forma de controle dessa dor, que também não está controlando, né? Que desenvolve uma doença. Exatamente. As pessoas vão buscar a anestesia das suas dores, mas elas adquirem uma outra dor, né? Porque a bulimia, a anorexia e tanto a vigorexia dói. Sim. Eles sentem a dor tanto a emocional como a física, né? Na anorexia, a pessoa sente dor de fome, porque não pode comer, porque não pode engordar. Na bulimia, elas sentem a dor na garganta por forçar o vômito, né? Porque daí comeu e daí eu me sinto culpada e eu vou vomitar. Na vigorexia, eles sentem a dor de não posso participar das confraternizações com os amigos, ou a dor do treino mesmo, porque às vezes é tão pesado que dói o corpo, dói a musculatura, dói tudo, porque não é um processo completamente saudável. Mas essa dor para um cérebro é mais fácil sentir essa dor do que sentir a dor emocional da solidão, do eu não posso ser mesmo, né? Porque essa dor é horrível. É a pior dor que a gente pode sentir. Eu não posso ser eu mesmo. No entanto, a maioria de nós tem essa dor. Acho que todos os dias a gente precisa lutar para entender quem nós somos. Eu acho que nisso o ambiente de redes sociais é muito, muito maléfico, né? A gente precisava mudar as redes sociais para que a gente falasse mais das nossas realidades e não só das nossas conquistas. Porque aí sim a gente já está usando isso para viver melhor, né? Uhum. E não para dar lição de moral para as outras pessoas também, de que você é isso, você é. Mostrar que é difícil, né? Tipo, ser mãe, ser pai, você precisa de uma rede de apoio. Você aí tá na live sozinha, teu marido tá ajudando a cuidar das crianças. Se ele não tivesse ali, se não tiver uma babá, uma avó, alguém para ajudar, você não faz, né? Eu não ia conseguir estar aqui agora com você se eu não tivesse pedido ajuda para minha mãe dizer, cuida do meu filho para mim, por favor, que eu preciso trabalhar, né? As coisas que as pessoas me perguntam isso, como que você consegue? Eu falo, eu consigo porque eu tenho uma pessoa que é meu marido e a gente faz tudo, senão eu não ia conseguir nada do que eu faço, nem metade do que eu faço. Então eu acho que essa clareza, eu não consigo porque eu sou maravilhosa e sei fazer gestão do meu tempo. Não é, entendeu? Que a gente dá prioridades, né? É as prioridades. Não só isso, é porque eu tenho ajuda. Também. Eu tenho uma pessoa que conversa comigo a paternidade. Então eu consigo por causa disso, senão eu não conseguiria, entende? E eu acho que essa é uma ideia que a gente precisa trazer, porque isso molda o ambiente. Você sabe, Tati, a gente tem que só falar um pouco do tratamento para as pessoas entenderem como é que se segue o tratamento baseado em neurociência. Mas eu acho que a gente precisa. Uma coisa que, se a gente entender que o ambiente, o meio, a mídia, as pessoas que a gente convive, a escola, em casa, nos modifica para o bem e para o mal, a gente tem como modificar para o bem. Para o bem, exatamente. Quando eu fazia psicologia, então, o que acontecia? Eu era personal, eu fazia uma faculdade e nos últimos anos, nos últimos 2, porque eu engravidei no fim do 3º ano, então o 4º e o 5º ano, no 4º ano eu estava grávida e o 5º eu estava com um bebê pequeno e tendo que fazer estágio clínico. Então, o que as pessoas diziam assim para mim? Como que você dá conta de tudo? Como que você consegue fazer tudo? E eu ficava pensando comigo, gente, mas eu dou conta daquilo que eu preciso, daquilo que é prioridade, daquilo que é necessário fazer naquele momento. Eu não dou conta de tudo, ninguém dá conta de tudo, né? Então, essa idealização do eu sou perfeito, eu dou conta de tudo e que muitas vezes é para as pessoas e para as redes sociais, eu sou perfeito e eu dou conta de tudo, eu tentava colocar, literalmente, a gente não é perfeito. Inclusive, a gente não dá conta de tudo.
inclusive profissionais da área fazem isso. O que a gente tem que repensar. Não dá, né? Porque é adoecedor, mas a gente pode mudar para construir outra coisa, para falar do processo, das vulnerabilidades do processo, de que tem pessoas que não Exatamente. têm uma história de trauma, vai ser mais difícil para essas pessoas. Não é porque eu consigo manter o meu corpo magro e comer saudável que uma outra pessoa também tem que conseguir. Eu não posso me comparar a outra pessoa. E eu não posso pontuar. acho que principalmente, né? Como uma ideia de que é só força de vontade, não é? Não é, não é. E isso eu sempre digo, ó, não se culpe por isso. Exercite muito o auto-perdão, a autocompaixão. Não é um processo fácil, é um processo muito difícil. Entender, conseguir controlar, e você vai deslizar. Ó, aprender a se amar é muito mais difícil do que aprender a se odiar. Porque a gente não tem isso na sociedade. Onde a gente liga, tá falando pra gente ficar só olhando para aquilo que é ruim. E daí as pessoas olham a gente falando isso e falam, vocês querem que as pessoas olhem só porque é bom? Não. Pelo contrário, mas nós somos um todo de um monte de coisas. E o problema é que a gente olha só para um ou só para outro, só para o ruim ou só para o bom. Não é. Nós somos um todo, que a gente precisa entender que nós somos um todo, né? Exato. Ô, Tati, vamos entrar em tratamento, que já está acabando aqui o horário do Neurocafé. Você trouxe a questão da autocompaixão, que é uma das coisas que a gente tem dentro de neurociência e que eu dou muito no PNP. Tanto as técnicas de autocompaixão quanto o tratamento base de trauma e compulsão, que é ensinar a pessoa a se amar. E não é, ele é mais do que um amor próprio, né? Ter compaixão humana com a sua história e com quem ela é, para que ela tenha uma base para se reconstruir. É isso que você tem usado hoje no tratamento com as pessoas ou você usa outra coisa do curso? Uso de um tudo, mas uso muito a autocompaixão, o auto-perdão, né? Porque não adianta só a autocompaixão se você não ensinar o auto-perdão também. Eu sempre digo que o perdão nunca é para o outro, é para a gente. É para a gente deixar de sofrer pelo que aconteceu, pelo que nos foi causado, pelo que a gente faz com a gente mesmo. Então, se perdoe, porque quando eu sempre digo que isso também é a parte mais difícil de tudo. Porque quando eu fico culpando o outro ou dizendo, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu pai, foi culpa do meu marido, foi culpa de sei lá quem, de um professor, tudo bem, agiu errado contigo. Não quer dizer que ele seja uma pessoa extremamente ruim, às vezes não sabe, como você bem colocou antes, as pessoas não tinham essa informação antes e elas reproduziam aquilo que elas foram ensinadas. Então a gente vem de séculos de informação de você não pode sentir dor e você não tem importância. As pessoas estão começando a aprender isso agora. Então, exercitar a autocompaixão e o auto-perdão é difícil. É muito difícil. Mas só para ficar bem claro aqui, senão as pessoas se confundem. Quando você diz assim, que isso é uma das coisas que a gente tem, e a gente fala bastante, né, nos estudos, o que aconteceu com você, e um dos problemas que as pessoas não conseguem sair da culpa é que elas acham que elas não podem sentir nada negativo por aquilo que fizeram com elas. E o processo de autocompaixão é poder sentir, né? Sim. A gente tem que explicar nos mínimos detalhes, senão o povo pega o corte e vá. E não entende. Eu sei do que você está dizendo, você sabe, mas a gente precisa explicar. Então, é o poder sentir. Então, sim, fizeram isso comigo e foi horrível e eu tenho todo o direito de reclamar. De dor. De falar, eu não deveria ter escutado isso das pessoas que mais me amavam. Isso não quer dizer que você vai depositar essa raiva no outro, porque não vai te ajudar. Mas isso quer dizer que você internamente precisa entender que isso que te falaram não é uma verdade. Isso é uma autocompaixão, né? Não precisa culpar por não ter raiva, por ter que ter. Você pode vivenciar essa dor, tem todo o direito, o corpo precisa para se manter bem. Mas aí você vai ter que se perdoar por essa emoção ruim que você acha que você está sentindo. Faz parte do processo. Às vezes eu
digo para eles, aqui é um espaço para você esbravejar, para xingar, que tá bravo, que tá irritado, que tá frustrado e tá tudo bem. Tá Uhum. tudo bem você sentir essa dor. Pode sentir, se permita sentir essa dor, se permita chorar, se permita ficar abalado. A gente não tem que estar feliz, sorridente, saltitante 7 dias da semana, 24 horas por dia, Sim. né? Se permita sentir dor, ficar frustrado, ficar irritado, ficar bravo, mas aprenda a regular essa emoção de uma forma que não te deixe tanto tempo desconfortável. Uhum. Isso é uma das coisas que eu aprendi no PNP, que assim, que foram transformadoras para muitos. Sinta a tua dor. Você não é proibido disso aqui, nem fora daqui. Entenda que você pode sentir a tua dor, pode ficar magoado, Para sofrendo, mas fala. é, eu trouxe algumas técnicas do PNP para eles entenderem a fazer essa regulação e durante o dia fazer aquelas questões de pense em coisas boas que você viveu na infância, traga memórias positivas para o teu cérebro fazer liberação de ocitocina, de endorfina, de serotonina, para ter sensação de prazer, porque se o teu corpo só sente cortisol, se ele só sente dor, você vai viver travado e com dor. Isso. Então, busque memórias afetivas boas para regular o teu corpo também, para o teu cérebro começar a liberar hormônios que dão sensação de prazer para você ficar bem durante o dia e durante a semana, né? E faça isso várias vezes ao dia, porque senão ninguém aguenta Uhum. ficar sentindo dor todo dia, o dia inteiro. Sim. Então, essa é uma técnica que eu aplico muito para eles e que eu digo, ó, vamos viver memórias positivas, vamos tentar buscar memórias alegres. Você gosta de sol, que nem a gente que gosta de sol, vamos aproveitar o sol, curtir o sol, viu uma coisa que você admira, que você acha bonita, que Sim. te traz memórias positivas. Sabe, tá? Uma comida que você gosta. Isso é tão importante porque a pessoa que aprendeu que o que ela sentia de dor emocional tinha que ser estancada por alguma coisa, ela aprendeu a viver na dor. Então, ela vai buscar mais eventos negativos de dor na vida dela. O cérebro sabe fazer isso. E o cérebro já faz isso automaticamente. Imagina uma pessoa que teve essas histórias, que é a grande maioria de nós. Então, a gente precisa, e é isso que você está fazendo no consultório, né? Reensinar a pessoa a ser feliz, a buscar o que é bom. O cérebro dela precisa aprender que ele pode ter outros lugares de prazer consigo e com a vida. Que não precisa de Uhum, distância. Isso exatamente. é um namorado, mas ele é muito maravilhoso, né? Porque eu acho que isso muda o percurso de tratamento da psicologia tradicional. Completamente. Olha, eu digo assim que o PNP foi o meu melhor investimento do curso de psicologia, porque trouxe de verdade muito um esclarecimento, trouxe um respaldo para algumas coisas que eu já aplicava, muitas eu aprendi no PNP, como essas técnicas do trazer as liberações hormonais de sensação de prazer, para ensinar o teu corpo a ter aquela sensação boa, aquela sensação de que vai ficar tudo bem, para não ficar só no cortisol e só na dor. Então, o PNP foi transformador nesse sentido para mim. Me trouxe muitos esclarecimentos sobre as dores emocionais e técnicas para ajudar as pessoas a entenderem de tá tudo bem você sentir dor, mas vamos trabalhar para que essa dor não domine você e que você consiga se curar. É muito maravilhoso. Ô, Tati, então o PNP resolveu as dificuldades emocionais dos seus pacientes? Olha, e tem ajudado muito. Muito mesmo. Eu, graças a Deus, não tenho muitos clientes, tenho poucos ainda, mas todos eles dizem assim: Nossa, você é maravilhosa, muito obrigado, você tem me ajudado muito e acho que não existe coisa mais satisfatória do que você receber uma mensagem de muito obrigado, você me ajudou muito.
me sinto muito bem aqui. Então, isso eu acho que é o que me deixa mais feliz, que não quer dizer que eu não erre também, mas quer dizer que a gente segue o caminho tentando sempre melhorar. Ô, Tati, você tá desaparecendo aqui para mim. A gente já está encerrando. Qual foi, para a gente terminar, qual é a questão mais importante hoje, você como psicóloga, aprendendo de neurociência, que você acha que salva a vida de uma pessoa quando ela compreende? Nesse sentido desse tópico do que a gente está falando, né? Das compulsões, da sua história, dos vícios. É entender de verdade que ela não tem culpa pelo que aconteceu com ela, que ela pode sentir a dor pelo que foi causado a ela, mas que ela pode aprender a se regular, que ela pode aprender a modificar a forma de pensamento sobre ela mesma. Principalmente que ela pode aprender a modificar a forma como ela se vê e como ela pensa de si mesma, e que ela pode se tornar todo dia uma pessoa melhor. Ai, que bom. Queremos. Ô, Tati, deixa teu contato aqui pro pessoal que quer fazer terapia com você. Qual que é? É Tati Passarini, Psi Personal Trainer. É comprido Eu vou isso. colocar. É muito comprido, né? Eu vou ter que ajustar isso. Tati Passarini. Deixa seu nome, tá? É, isso aí. Mais fácil. É que daí muitas vezes daí o pessoal cai na conta pessoal, né? Eu acabei fazendo duas separadas, tá? Era a época em que todo mundo fazia assim. Era uma conta pessoal e uma conta do profissional. E ficou. Então, para modificar um pouco, eu tive que colocar o resto da questão das profissões. Mas segue lá, a gente vai ajustando e vai colocando. E sejam todos bem-vindos. Obrigada, viu, Tati? Obrigada Eu que pelo seu tempo. agradeço, Fran. Imagina, eu que agradeço imensamente porque você é uma pessoa assim extremamente acessível, sempre disposta a ajudar, a tirar as dúvidas da gente. E eu sempre digo que assim, o PNP foi o melhor investimento de verdade da carreira e você traz conhecimento com tanta leveza, com tanto amor, que acho que é o que é mais necessário na psicologia, como você sempre diz, precisa se mudar muita coisa, e você traz essa mudança, você coloca de uma forma leve, de uma forma que a gente possa acolher os nossos clientes, os nossos pacientes, e ensinar de verdade com amor e carinho eles se acolherem, a se regularem. E você ensina isso com maestria, de verdade. Ah, Tati, obrigada. Ai, que lindo, uma declaração. Mas é verdade. E é de coração. Pode ter certeza que é de coração. Não tem por que puxar saco nesse sentido, mas você é muito amável sempre com todos os seus alunos, e a gente percebe isso em cada mentoria, em cada aula que você dá, o amor que você trata todos os teus alunos e a forma que você ensina. Ô, Tati, obrigada. É assim que a gente muda o mundo, né? É. Sendo aquilo que precisa que o mundo seja. Exatamente. Mas você é igual, você também tem muita amabilidade na sua fala e também dá para ver que na sua Obrigada, essas são as pessoas que vão entrando no PNP, né? As que falam, é isso aí que eu quero também. É isso que faz sentido, né? É isso que faz sentido para mim. Vamos mudar, Isso mesmo. vamos melhorar a psicologia, né? Porque ela pode ser melhorada, como todas as profissões. Tati, muito obrigada mesmo. Vai lá cuidar do seu pequeno, também cuidar dos meus aqui. Se o pessoal quiser, Tati Passarini, acho que Psi Personal. Vou colocar essa marca aqui no vídeo. Beijo, Tati. Bater. Beijo. Pessoal, até. Fran. Tchau. Tchau.